Agora você vem pôr a mão sobre o pastor Lucas. Vamos orar por ele. Senhor, aqui está o teu servo para cumprir o teu mandato nesta noite. Então eu te peço em nome de Jesus, usa-o com graça, autoridade e poder, ungido pelo teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, irmãos. Amém? Antes da gente começar, eu queria voltar só 5 minutos atrás no culto. Esse vídeo que a gente acabou de ver, da Priya. Eu não tinha visto, vim hoje para o culto pela manhã, mas não tinha visto ainda. Quando eu cheguei, já tinha passado o momento do vídeo. Mas lá em casa eu sou conhecido como o Chorão, né? As meninas já brincam comigo, as minhas filhas, dizendo papai manteiga, porque eu sou derretido. E vendo o que essa moça fala, o que essa moça testemunha e como nós com liberdade nos reunimos nesse lugar e podemos contemplar a beleza do que Deus opera, do que Deus faz. Estava me lembrando que quando eu tinha 10 anos de idade, surgiu um programa na Junta de Missões Mundiais chamado Programa de Adoção Missionária, PAM. Existe até hoje. E a gente preenchia um formuláriozinho. Tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje, tá? A gente preenchia um formulário e a gente enviava para a junta e a gente dizia com quanto a gente queria contribuir para sustentar um missionário ao redor do mundo. E eu fui lá e preenchi aquele formulário. Eu me lembro, foi no Despertar, que é o Congresso da Juventude Batista Brasileira, que aconteceu ali na cidade do Recife em 1997. Eu preenchi aquele formulário, eu tinha 10 anos de idade. E durante alguns anos eu fui mantenedor do programa de adoção missionário PAM. E eu recebia cartinhas periódicas do missionário que eu era mantenedor. Irmãos, eu contribuía com R$10. R$10. E eu recebia todo mês uma cartinha do missionário agradecendo. Muito obrigado. Porque não importa, meu irmão, com quanto você contribui. O que importa é o seu coração. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, nessa tarde. Quando o tema dessa série que nós vamos começar, na verdade começamos semana passada, o pastor Tomás encerrou a série anterior sobre uma igreja saudável, falando sobre uma igreja saudável na mordomia. E também deu início a essa série, o coração generoso. E quando esse tema da mensagem, esse tema dessa série foi proposto, era óbvia a necessidade da igreja tratar de um tema tão importante, tão sensível, que é estudar a generosidade, o princípio da generosidade, a teologia da generosidade, o que as escrituras falam sobre finanças. E esse é um tema muito caro para o Senhor, muito importante para Deus. E o pastor Tomás, nas palavras dele mesmo, semana passada, disse que nós somos muito tímidos. Somos muito tímidos em abordar esse tema, talvez por como ele mesmo colocou aqui, uma preocupação nossa de não sermos comparados com determinadas igrejas que praticam a chamada teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade versa que aqueles que contribuem mais são mais abençoados, aqueles que dão mais recebem mais do Senhor. E distorcem a palavra de Deus e tratam a oferta generosa do coração como uma barganha, diferentemente do que o pastor acabou de falar aqui, quando nós trouxemos os nossos dízimos e ofertas. As igrejas que trabalham diante da teologia da prosperidade prometem aos seus fiéis mar de rosas, prometem uma vida fácil, prometem uma vida rica, cheia de recursos financeiros. E isso está proporcionalmente ligado a quanto cada um contribui para o crescimento da obra naquele lugar específico. Veja só, você não pode contribuir de nenhuma outra forma, a não ser ofertando na vida daquela igreja que está ali, daquele pastor, daquela pastora, daquele profeta. E tem se disseminado pelas redes sociais esse tipo de gente, aqueles que se auto-intitulam profetas do Senhor,
que querem extorquir, não existe outra palavra, o dinheiro de pessoas honestas que ganham a vida honestamente, com o suor, com a dureza do seu trabalho, são roubadas por homens e por mulheres mentirosos, que usam da fragilidade do povo para enganá-los. Talvez seja por isso que nós não abordemos, para não sermos confundidos com esse tipo de gente. Ou talvez seja por falha nossa, realmente, como pastores da igreja, de trazer um assunto tão importante à tona, ao estudo. A Bíblia faz mais de 2.300 referências específicas ao tema do dinheiro. E esse tema, se nós ampliarmos a temas análogos como trabalho, como riqueza, pobreza, mordomia, entre outros tantos temas que podem se assemelhar a esses, são mais de 5.000 referências nas Escrituras a respeito disso. No entanto, o tema dessa série está aqui escrito para você. Coração generoso. Esse tema nos leva a analisarmos isso aqui de uma perspectiva mais profunda, com um olhar mais aprofundado na palavra. Não é nossa preocupação, meus irmãos, se as receitas da IEB vão ganhar uma curva ascendente, vão fazer um boom, vão explodir, nós vamos ter mais arrecadação. Nossa preocupação com essa série não é isso. Não é que vocês contribuam mais, que a igreja seja mais rica. Não é a nossa preocupação, embora nós oremos pela provisão de Deus nessa casa. Não é a nossa preocupação se os dízimos e as ofertas vão aumentar. Não é isso. Quando nós propomos uma série com o nome Coração Generoso, tudo isso que eu falei vai ser apenas consequência do que realmente importa nessa série de mensagens. E o que realmente importa, como eu comecei falando, é o seu coração. E quando nós falamos de coração, nós falamos de algo tão íntimo, às vezes tão escondido, que nós mesmos não percebemos os caminhos que nós temos trilhado. Porque fomos enganados, às vezes por nós mesmos, às vezes por pessoas maldosas, às vezes por gente até com boa intenção, mas com a palavra errada na hora errada. Às vezes por darmos ouvidos a falsas doutrinas, como a teologia da prosperidade, às vezes por acreditarmos em promessas vazias, em palavras vãs. Somos enganados ou nos enganamos a nós mesmos. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Embora não tenha sido programado, o pastor Maisel hoje pela manhã usou esse mesmo texto. E eu quero incentivar você, meu irmão, minha irmã, veementemente a assistir a mensagem de hoje pela manhã. Você não vai ouvir nada de mim aqui melhor do que foi pregado hoje pela manhã. Porque o pastor Maisel trouxe uma explanação, uma explicação sobre esse texto, uma profundidade na palavra. Que eu desejo, em nome de Jesus, que toda a igreja escute o que ele falou. Hoje o Espírito Santo passeou no meio de nós através da mensagem que foi trazida. E eu oro para que, em nome de Jesus, esse mesmo Espírito possa te abençoar e falar ao teu coração nessa tarde, assim como tem falado ao meu coração. E em Marcos capítulo 12, no verso 41, Jesus está ali com seus discípulos no templo e diz o texto que ele, sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Senhor, está aqui a tua palavra lida. Nós agradecemos porque ela atravessa gerações e chega até nós hoje. E só chega por causa do teu Espírito Santo, que a quem nós clamamos nessa tarde e noite, nos faça compreender, nos ilumine no entendimento da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Irmãos, Jesus certa vez estava conversando com seus discípulos e ele deu um exemplo sobre alguém que é apenas ouvinte, mas não praticante da sua palavra. Jesus disse que esse é comparado a uma casa que é edificada sobre a areia.
vem a tempestade, vem o dia mau, vem a chuva e logo derruba aquela casa. No oposto, no lado oposto, alguém que constrói a sua casa sobre a rocha é alguém que dá ouvidos e é praticante da palavra do Senhor, é alguém que constrói a sua casa sobre uma rocha. E essa casa, mesmo que sobrevenham tempestades, não se abalará. Jesus usa essa analogia, essa comparação, para falar com seus discípulos sobre algo que não se vê. Qual é a diferença, irmãos, sobre uma casa e a outra? A diferença é o fundamento. Irmãos, eu e minha esposa, nossa família, acabou de construir uma casa. A gente se mudou faz pouquíssimo tempo. A nossa casa é muito bonita, ficou tudo muito belo, assim, externamente. Mas aquela casa bonita, em pé, com os quartos das minhas filhas, tudo certinho, tudo bonito, que pode ser contemplado por todos os olhos, só é sustentada por algo que não se vê. O fundamento. É sobre isso que essa série trata. Sobre fundamentos, sobre alicerces, sobre coração. Isso se dá porque eu poderia aqui vir despejar sobre vocês um caminhão de referências bíblicas a respeito de dinheiro, a respeito de generosidade, a respeito de um coração que dá. Mas essas palavras poderiam chegar ao seu coração como mera informação. Você ia embora, passaria por aquela porta e tudo que eu falasse aqui poderia ser como uma casa construída sobre a areia. E poderia vir a primeira tempestade e levava tudo o que você aqui ouviu. Quando Jesus fala aqui aos seus discípulos, mostrando essa mulher, essa viúva pobre, Jesus está tratando sobre o fundamento da generosidade. Aquilo que dá alicerce à generosidade. Se você voltar alguns versículos antes, no verso 38, Jesus vai começar a atacar, Jesus vai falar sobre uma classe que ele não suportava. Sobre gente que não tinha vez com Jesus. No verso 38, Jesus vai falar sobre os escribas. E gente religiosa não tinha vez com Jesus. Jesus não alisava. E nesse texto especificamente aqui, ele não alisa os escribas. Irmãos, Jesus dá uma lapada nesses caras, que é brincadeira. Depois você volta e olha. Os escribas, eles eram estudiosos da lei de Moisés. No verso 38 está lá narrando essa interpelação de Jesus para com eles. E eles desempenhavam um papel extremamente importante na sociedade judaica. Esses caras eram pessoas que eram alfabetizadas, que tinham acesso à Torá, que eram os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né, os livros da lei, a lei mosaica. E aqueles caras interpretavam essa lei e traziam luz para questões ou querelas entre judeus ou entre hebreus ali na época. Eles eram uma espécie de juiz diante da lei de Moisés. Eles eram responsáveis por copiar, por interpretar e por ensinar a Torá. O escriba era alguém descrito por Jesus aqui no texto de Marcos capítulo 12 como alguém que buscava reconhecimento. Os escribas eram prepotentes. Os escribas eram arrogantes e eles eram injustos. E Jesus, logo depois, no verso 41, vai fazer o contraponto com essa mulher que nós acabamos de ler o texto. Jesus bate nos escribas e logo depois mostra aos seus discípulos como se age. Olha só, estou falando para vocês sobre alguém que leva a vida diante da religiosidade. E estou falando para vocês sobre alguém que tem algo de diferente. Aqui está alicerçado sobre a areia e aqui está alicerçada sobre a rocha. Jesus faz um contraponto entre os escribas religiosos e aquela pobre mulher. Aquela mulher que chega humildemente, que chega piedosamente, que chega anonimamente. Ninguém sabe o nome dessa mulher, ninguém sabe quem ela era. Mas Jesus disse que ela deixa tudo. Ela entrega todo o seu sustento. Embora fossem 2 pequenas moedas. Ela deixa tudo. Embora não haja uma menção específica a partir do verso 41 de que os ricos que davam muito dinheiro eram os escribas. Eles estavam sim entre a elite social
daquela cidade, da sociedade judaica. Eles faziam parte daquela elite, enquanto a viúva era uma das figuras mais vulneráveis da sociedade judaica. Ela não tinha marido para prover o seu sustento, muitas vezes não tinha uma herança garantida para que pudesse ser provida, e ela dependia da ajuda de parentes e muitas vezes precisava mendigar o pão. Jesus não se impressiona com o que ele vê materialmente na sua frente. Jesus não se impressiona com o quanto aquela mulher dá. Jesus não está se importando no valor que está sendo depositado na casa do tesouro. Jesus não se importa com quantas moedas foram colocadas, nem por parte da mulher, nem por parte dos ricos. Jesus não se importa com a quantidade. O que mexe com o coração do Senhor não são as duas moedas. O que mexe com Jesus é a oferta sacrificial daquela mulher. Não era o que podia ser visto, não era o que podia ser contado no templo, na tesouraria de Jerusalém. Mas era o coração de uma viúva. Qual que era o fundamento da fé daquela mulher? Por que ela deixa tudo? Por que ela dá tudo? E agora, o que seria dela? Sem marido para prover em casa? Não poderia trabalhar naquela sociedade? Como ela sobreviveria? E é diante desse texto que eu quero que você se pergunte: como está o seu coração? Você tem um coração de uma viúva ou o coração de um escriba? A pergunta que eu quero deixar, e eu quero passear por 4 momentos na história de Deus para mostrar como Deus ama corações de viúvas. Como Deus ama corações generosos. O primeiro lugar que nós encontramos a generosidade como um princípio é no princípio. No princípio de todas as coisas. Irmão, se você for lá para Gênesis capítulo 1, versículo 28, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. E nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Gênesis capítulo 1, verso 28. Desde o início, Deus se revela como um Deus generoso. Desde o princípio, desde o Éden, desde o começo de todas as coisas, na criação, Deus concede um mundo abundante para o homem. Veja o que diz a palavra do Senhor. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Verso 29. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus proveu tudo. Tudo o que o homem precisava para viver uma vida perfeita no Éden foi provido pelo próprio Deus. Deus é um Deus provedor. Deus se alegra em dar. Está aqui o princípio de um Deus generoso. Irmão, Deus podia ter colocado o homem no meio de um deserto, sem nada. Você te vira, vai achar água, mata um animal para tu poder comer. Deus poderia ter feito o homem numa ilha deserta. Vai tirar coco do coqueiro para tu ter alguma coisa para tu beber. Mas nosso Deus se preocupa com detalhes, com coisas pequenas. Deus se preocupa com as mínimas coisas. Chama de shalom. Sabia que shalom não quer dizer simplesmente paz? Shalom é um estado perfeito de harmonia, onde todas as coisas funcionam e não há caos, não há pecado. Não é simplesmente uma ausência de guerras, mas shalom quer dizer uma paz que excede um entendimento, que nós só podemos provar na sua essência num lugar perfeito, no Éden. Então, quando você assiste lá o The Chosen,
que você vê um judeu saudando o outro e dizendo assim, Shalom. Ele está dizendo para aquela outra pessoa que ele encontra, dizendo assim, olha, eu espero que a paz de Deus entre no caos que é a sua vida, organize tudo e você tenha perfeita harmonia com Deus que te criou. Deveria ser essa mesma intenção quando nós encontramos o nosso irmão na rua e dizemos assim, a paz do Senhor. Quando nós encontramos o nosso irmão, a gente repete tanto que passa a perder o significado. Quando nós dissemos assim, graça e paz seja contigo. Você está desejando para aquele teu irmão que a graça provedora de Jesus Cristo, revelada no Filho de Deus, aquela graça que te salvou, que te deu um novo nome, que te fez família, encontre o teu irmão. E que a paz de Deus, que não simplesmente tira os problemas do mundo, mas que organiza a vida do ser humano como um todo, alcance o teu irmão. E isso só pode ser provido por um Deus generoso. Um Deus que dá, livremente dá. Deus é tão generoso que todos os dias ele se dava a conhecer ao homem. Deus mesmo se movimentava em direção ao jardim. Diz a palavra do Senhor que ele vinha na viração do dia. Olha só, Deus deixava o homem usufruir do seu jardim o dia inteiro. Quando o sol estava se pondo, ele chegava e dizia, Adão, vem cá, vamos bater um papo. Vem cá, eu quero te conhecer. Você me conhecer, eu te conhecer. A gente aqui nessa relação maravilhosa. Olha só que paz, irmãos. Olha que maravilha que existia no Éden. Deus se dá a conhecer ao homem. E mesmo quando esse homem cai, quando esse homem peca, Deus não deixa de se revelar. Mostrando que a sua natureza não muda. Mostrando que ele continua sendo generoso. Mostrando que ele permanece fiel mesmo quando nós somos infiéis. E aí a história vai se desenrolando e chega em Abel e Caim e Abel. E vocês conhecem a história, meus irmãos. Conhecem a história de quando Caim traz uma oferta, pega lá das coisas dele ali, vai dar uma oferta de qualquer jeito, mas Abel traz das suas primícias. Irmãos, Abel conhecia o Deus a quem ele servia. É como se Deus continuasse vindo a Abel na viração do dia e dissesse, Abel, vem cá, senta aqui, vem cá me conhecer. Eu sou um Deus generoso, Abel. Eu não deixo faltar nada. Abel, eu fiz o teu pai e a tua mãe, coloquei no jardim que tinha tudo, Abel. Eu sou um Deus bom. Eu sou um Deus doador. Abel conhecia o pai dele. Abel sabia quem era o seu pai. Deixa eu lhe contar uma história. Quando eu tinha uns 7 para 8 anos, talvez até menos, não vou me recordar a idade, mas meu pai já era pastor aqui da igreja. Meu pai era pastor da juventude aqui da igreja. Foi assim durante muitos anos. E talvez tenha sido por isso que eu cresci nesse meio, talvez tenha sido por isso que eu sou tão apaixonado pelo Ministério de Jovens. Eu já estou ficando velho, viu, irmãos? Meu cabelo já está ficando branco aqui, não tanto quanto do meu pai, mas já está clareando. E eu amo estar entre os jovens, né? Amo fazer parte do Ministério da Juventude, amo ser pastor dos jovens dessa igreja. E talvez esse amor tenha nascido dessa época, quando meu pai era pastor da juventude e eu cresci nesse meio. Então na minha casa sempre tinha gente, sempre tinha jovem, sempre tinha amigos do meu pai, da minha mãe, que eram os líderes da juventude aqui. E eu e minha irmã, a gente cresceu no meio dos jovens da igreja. E aí, uma certa época, a gente recebeu uma jovem lá em casa. E essa jovem dormiu na minha casa uma noite. E pra gente era normal isso acontecer. Só que ela dormiu mais uma noite. E depois mais uma noite. E depois mais uma noite. E já fazia mais ou menos uma semana. E eu percebi que ela estava morando na minha casa. Aquela jovem não tinha para onde ir. Meu pai e minha mãe pegaram debaixo do braço e disseram, você vai ficar na nossa casa. Venha morar com a gente. Eu me lembro até hoje, me lembro do nome dela. Eu era uma criança. Se ela aparecer aqui, provavelmente não vou a reconhecer, mas eu sei do nome dela. E até hoje é como se ela fizesse parte da minha família. Eu aprendi a ser generoso nesse dia.
Por quê? Porque eu conheci o meu pai. Meu pai é um homem generoso. Sabe onde ele devia estar aqui pregando. Era a escala dele. Sabe onde ele está agora? Na congregação, lá em Cuitegi. Porque pastor Arimateia, nosso obreiro, passando por um processo de saúde muito grave. Ore pelo nosso irmão. Mas meu pai está lá. Ah, porque ele é pastor de missões, tem que ir. Não. Podia ter escalado um seminarista para ir. Estava escalado aqui para pregar, podia ter ficado. Mas ele é muito generoso. Irmãos, não importa o quanto. Deus não se importou com quanto Abel trouxe. Caim poderia ter trazido uma oferta até maior do que a de Abel. Imagina que Caim tivesse trazido um rebanho inteiro para entregar e Abel tivesse trazido só aquela ovelhinha. Abel conhecia o seu pai. Sabia que o seu pai não se importaria com a quantidade, não se impressionaria com a quantidade. Irmãos, abra a Bíblia agora, no Salmo 50. Eu nem anotei aqui. Mas veja o que diz o salmista no Salmo 50. A partir do verso 8. Salmo 50, a partir do verso 8. Olha o que Deus diz. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Aí olha só. Não aceitarei novilhos da sua casa, nem bodes do seu aprisco, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Eu conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra seus votos para com o Altíssimo. Meu irmão, Deus tem tudo. Deus tem tudo. Olha, deixa eu dizer uma coisa a você que pode lhe chocar. Mas Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. É como se ele dissesse, acaso eu preciso do teu dízimo, da tua oferta, se eu sou o dono do ouro e da prata? Acaso preciso eu da tua oferta, se eu tenho todos os tesouros da terra? O que Deus quer é te dar o privilégio de participar das coisas que Ele tem feito na terra. Meu irmão, não se preocupe não. Se você não contribuir, a obra do Senhor vai continuar caminhando sobre essa terra. Agora deixa eu lhe dizer, se você não contribuir, quem perde é você, meu amado. É você que perde de fazer parte do que Deus está realizando. Imagine se a generosidade de Deus não tivesse sido demonstrada na aliança que Ele fez com Israel. Nós vimos que Deus é um Deus generoso desde a criação e continua sendo generoso quando escolhe lá Abraão em Gênesis capítulo 12. Você pode ler em casa o versículo 1 até o versículo 3. Quando Deus chama Abraão, Deus promete que ele seria pai de uma multidão. Que nele seriam benditas todas as famílias da terra. A generosidade de Deus é a base para que Israel também seja generoso. O povo de Deus aprende a ser generoso com o próprio Deus. Quando nós olhamos a lei mosaica, quando nós olhamos para a lei que Deus deixa, lá no Pentateuco, lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, nós podemos ver que essa lei reflete esse princípio de generosidade. Quando ordena, por exemplo, a partilha dos bens com os necessitados, com os pobres, com os estrangeiros, com os órfãos, com as viúvas. Você pode ler Deuteronômio capítulo 15, a partir do verso 7. Você pode ler Levítico, a partir do capítulo 19, a partir do verso 9. E você vai ver essas leis sendo aplicadas na vida do povo de Israel. Mas lá em Levítico capítulo 25,
tem um sistema chamado sistema do jubileu. E Deus institui no meio do seu povo o ano do jubileu. Deus institui no meio do seu povo um ciclo de generosidade. Um ano de generosidade. A cada 50 anos o povo vive o princípio da generosidade aplicada na prática. O ano do jubileu, descrito em Levítico capítulo 25, era uma prática estabelecida pelo próprio Deus para criar justiça social no meio do povo e para que a economia em Israel soubesse quem é que manda. Israel poderia ser rico do jeito que fosse, mas o que importava, quem governava Israel era Deus. E a cada 50 anos se baseava o ano do jubileu em 3 princípios. E eram eles a libertação dos escravos hebreus, ou seja, todo israelita que tinha sido feito escravo por causa de alguma dívida, ele era liberto. No ano do jubileu, era restituído as terras, as propriedades que haviam sido vendidas eram devolvidas para os seus donos originais, garantindo que nenhuma família ficasse sem herança. E era também o descanso da terra, assim como no ano sabático, que ocorria a cada 7 anos, a terra não deveria ser cultivada, permitindo a sua renovação. Meus irmãos, Deus faz questão de lembrar ao povo de Israel quem é o dono da terra. Quem manda, quem governa, quem ele é. O povo de Israel passou pelo deserto e as roupas iam crescendo ao longo do caminho para que eles não ficassem desnudos. Os sapatos cresciam à medida que os pés cresciam. Esse Deus que provia maná todos os dias, a comida descida dos céus. Esse Deus que era coluna de fogo à noite e uma nuvem que cobria o povo de dia. Esse Deus que provê todas as coisas para o seu povo. É o Deus que estabelece o ano do jubileu para que o povo entenda que generosidade não tem a ver com quanto você dá, mas tem a ver com o seu coração. Generosidade não tem a ver com as suas finanças, com os seus recursos, mas tem a ver com o seu coração. E é certo que ao longo de todo o Antigo Testamento nós podemos ver a generosidade de Deus sendo demonstrada pelo povo, para com o povo, seja na construção do tabernáculo, seja na construção do templo, seja no suprimento aos profetas, seja até nas riquezas dos reis, ao longo de todo o período. Porém, me permita fazer um corte aqui e dar um salto na história. E vamos para o Novo Testamento. Vamos ver o princípio da generosidade no povo de Deus. Como Deus age no seu povo. Povo que antes se restringia a Israel, mas por meio de Cristo alcança a todos e alcançou a mim e a você. Nós, gentios, que nem a língua do Senhor falamos, vivemos eras e eras depois do que aconteceu, mas somos chamados povo de Deus. Olha que privilégio. Fomos convidados para o grande banquete do Senhor. Nosso nome está escrito no livro da vida. E nós agora somos povo de Deus, somos família do Senhor, somos igreja. E a formação da igreja é mais um desses momentos em que nós podemos contemplar a generosidade de Deus em ação. A comunidade cristã que se formou, e aí eu quero que você abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. E depois nós vamos ler também no capítulo 4. Essa comunidade de fé, que é chamada de igreja primitiva, esses irmãos do começo de tudo, os primeiros irmãos que se reuniram em nome de Jesus, o Cristo, eles viveram uma generosidade radical. Eles levaram a generosidade para um outro nível. Veja o que diz aí Atos capítulo 2, a partir do verso 42. Diz que aqueles irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam as suas propriedades e os seus bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Irmãos, como brilhantemente explicou o pastor Maia hoje pela manhã, essa passagem aqui não diz que os nossos irmãos viviam num comunismo ou numa espécie de socialismo. Não.
Aqueles irmãos ainda tinham um frescor, o perfume, eles ouviam a voz de Jesus, eles sentiam o cheiro do Senhor. Fazia 50 dias só que Jesus tinha morrido. Eles tinham visto o Senhor de perto. Eles sabiam que a eles tinha sido dado, de graça tinha sido dado. Eles viviam latentemente, presentemente, vividamente o ministério de Cristo terreno. Eles sabiam em quem criam. E nós parecemos que temos Jesus como um mito que aconteceu há 2000 anos atrás. O sacrifício do nosso Senhor parece que vai se perdendo em meio às memórias que nós carregamos. Mas aqueles irmãos da igreja de Atos capítulo 2 viviam isso todos os dias plenamente. Eles sabiam no Deus em que criam. Veja o que diz no capítulo 4, verso 32. Diz que da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Meu irmão, pense em alguém que você ama muito, muito. Sem ser da sua família. Vamos fazer assim. Pense em alguém assim que você tem muito apreço. Imagine que essa pessoa concorda tudo com você. Vocês torcem para o mesmo time. Vocês gostam da mesma comida. Vocês assistem a mesma série. Vocês gostam dos mesmos livros. Olha, conviver com vocês devia ser muito chato, porque não há discordância. Agora, imagina isso com a multidão. Parece impossível. Imagine que nós aqui, pouco mais de 200 pessoas aqui hoje à tarde, sejamos, e quem mais nos assiste pela internet, sejamos unânimes em tudo. A gente concorda em tudo. Todos os nossos gostos sejam iguais. Parece impossível. Parece impossível a gente abrir mão dos nossos próprios sensos de justiça, ou dos nossos próprios gostos, ou das nossas próprias cosmovisões. Deixar tudo isso de lado para a gente viver em unidade. Mas aqui, os nossos irmãos de Atos, capítulo 4, tinham tudo em comum. Nosso irmão Marco Teles, pastor Marco Teles, lançou recentemente um novo sermão musical denominado O Grande Banquete. Quero incentivar você muito a ouvir. Você não vai perder 50 minutos da sua vida, você vai ganhar 50 minutos da sua vida. E nesse sermão, o Marco disse que deveria estar estampada na fachada de todas as igrejas, e eu concordo com ele. Ainda há lugar. Porque se nós vivêssemos em uma só voz, em um só corpo, em uma unidade que não se abala, baseados em Jesus Cristo, essa frase estampada na nossa fachada, Deus ia continuar mandando gente quebrada para que nós, o seu povo, pudéssemos cuidar deles com corações generosos. Por quê? Porque temos tudo em comum. E por que temos tudo em comum? Porque temos a Cristo. O apóstolo Paulo reforça essa ideia, esse princípio a nos ensinar sobre a graça de Deus. Abra sua Bíblia novamente, 2 Coríntios capítulo 9. Segunda Coríntios capítulo 9, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia em fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Repito, Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa. O que Paulo está ensinando aqui não é barganha gospel, não é negociata gospel, não é mercado eclesiástico. Paulo não está ensinando que se você der mais dinheiro, você vai ganhar mais dinheiro. Não é isso que esse texto está falando. Esse texto não está falando sobre você semear dinheiro.
Porque se você plantar dinheiro, meu irmão, provavelmente o seu dinheiro vai mofar. Vai ficar podre. Mas Paulo está retomando o mesmo pensamento que Jesus teve no templo naquele dia, quando olhou para a oferta daquela mulher e viu um coração generoso. O texto continua, verso 11. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês, com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. O dom indescritível de Deus. O dom que nós nunca poderemos, em palavras, conseguir descrever. Só é um. Cristo Jesus, o seu Filho. E está aí, em Cristo, a grande expressão, a maior expressão da generosidade de Deus para com o homem. A encarnação de Jesus é a expressão máxima da generosidade divina. Pense bem, meu irmão. Pense bem. Jesus não precisava ter vindo à terra como homem. Jesus não precisava ser humilhado, maltratado, rejeitado, morto. Deus poderia ter dado outro jeito de salvar a humanidade. Mas a verdade é que para cumprir o que foi prometido lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que um nascido de mulher iria esmagar a cabeça da serpente, Deus sabia que precisaria entrar na história. E Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. E Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamado de proto-evangelho, o começo de todas as coisas, a primeira promessa de Deus é cumprida em Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o verbo que preferiu virar gente e habitar entre nós, não só para que nós ouvíssemos as suas palavras sobre generosidade, mas para que nós soubéssemos que Ele é a expressão máxima da generosidade de Deus para nós. Foi Ele que repartiu pães e peixes com uma multidão faminta. Foi Ele quem se aproximou de rejeitados pela sociedade. Foi Ele quem cuidou de coxos, de cegos, de surdos, de aleijados. Foi Ele que viveu entre pecadores e publicanos. Foi Ele que abraçou marginalizados e prostitutas. Essa é a expressão maior da generosidade do nosso Deus, meus irmãos. E se nós vemos o nosso Deus se mover nesse caminho, qual é a nossa resposta como igreja? Ele chamou gente como eu, como você. Ele chamou gente que poderia ter sido rotulada antes como: esse aí não tem mais jeito. Esse moleque aí é esquisito pra caramba. Esse cara tá sujo. Poxa, aquela moça anda maltrapilha. Esse aí não tem jeito. Esse aí é um viciado inveterado. Esse aí é um adúltero promíscuo. Não tem jeito para ele. Tantos outros nomes podem ter sido colados na sua testa, meu irmão. Tantos outros rótulos podem ter sido pregados no seu peito. Mas ele, por seu amor, dando fruto à sua generosidade, por seu coração generoso, Ele nos deu um novo nome. Nós que antes não éramos nada, agora somos chamados povo de Deus, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Nós que éramos estrangeiros, vivíamos no deserto, nós agora somos rebanho do seu pastoreio. Nós que éramos órfãos, hoje somos chamados de filhos. Filhos, irmãos. Nós somos filhos por adoção do nosso Deus. Meu irmão, se você viveu ardentemente a experiência de ter sido encontrado por Jesus, de ter sido encontrado pela salvação, pela graça de Deus que nos abraça. Se você experimentou um dia isso, e você anda com o seu pai tem um coração generoso. Eis aqui a pergunta que fica para a sua igreja nessa tarde e noite.
O teu pai, aquele que deu tudo por você. Se você abrir a sua Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, você vai ver que Deus abriu mão da sua glória. Jesus abriu mão do seu lugar de honra, onde tinha louvores perfeitos dos anjos, onde estava sendo adorado em perfeição pelos anjos. Jesus abre mão disso. É obediente à vontade de Deus para a salvação de todo homem. Meus irmãos, não tem como nós olharmos para o que está descrito no texto bíblico e sermos alheios ao que Deus está fazendo. Se você quer ser um cristão nominal, se você quer vir aqui domingo após domingo, se você quer fazer parte, ter o seu nome num hall de membros, tudo bem. Se para você isso funciona, tudo certo, meu irmão. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para viver em novidade de vida e na plenitude das coisas que Ele tem para você. Pare de andar no raso. Pare de andar nas coisas que são, nas águas que são poucas. Pare de se contentar com pouca coisa. Eu não estou dizendo que você vai ser rico, meu irmão. No país que nós vivemos, isso muito provavelmente não vai acontecer. Não vou te dizer que a sua vida vai ser um mar de rosas, que você não vai passar por problemas. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que precisávamos ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele já venceu todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o dono de tudo. O Salmo 50 que nós lemos. Tudo que nós precisamos, o Senhor já tem. Tudo que Ele mesmo precisa para que o seu reino continue avançando, Ele já tem. Se você quer só o domingo recarregar as baterias, boas energias para passar a sua semana com o coração alegre, tudo bem, tá certo. Mas não foi para isso que Deus te chamou, amigo. Essa não é a vida que Cristo proporciona. Jesus não está interessado em prosélitos, pessoas convencidas, amigos do Evangelho. Não é isso. Jesus quer gente que se comprometa com o serviço do seu reino, que dedique tudo o que tem, todo o seu sustento. O que é que te sustenta, meu irmão? Retomando o que o pastor Maisel disse hoje pela manhã, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única riqueza que tem é o dinheiro. Quero repetir o que disse no começo. Deus não está interessado no quanto, mas no como. Deus procura corações que o adorem em espírito e em verdade. Deus não procura crentes que contribuam mais ou menos, mas Deus procura aqueles que nas suas ofertas, nas suas finanças, vivem também generosamente. Seja com R$10 lá no programa de adoção missionária, seja com uma contribuição grande, não importa. Não importa. Porque o que importa para o nosso Deus é aquilo que não se vê. O fundamento. Deixa eu orar por você, meu irmão. Eu quero que você olhe para o seu coração e analise se você tem um coração de viúva ou um coração de escriba. Se para você importa contribuir com muito ou se você tem dado tudo. Nós não nos preocupamos. Oramos sim para que Deus sustente. Mas o nosso momento temporário de dificuldade financeira vai ser suprido pelo Senhor. Amém? Amém, irmão? Você crê? Amém. Porque assim como no Salmo 50, o Senhor não mudou, Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono de todas as coisas. Mas o que nos preocupa e o sentido dessa série de mensagens é o seu coração.
Senhor, nessa tarde e noite, nós nos rendemos ao Senhor em adoração. Pai, nós somos fracos e falhos. Nós, tantas vezes, nos falta fé, Deus. Nos falta lembrar do Deus que Tu és. Lembrar de quem nos salvou. Lembrar da Tua obra tão gloriosa. Lembrar do Teu ministério, Jesus. Falta-nos ouvir a Tua doce voz. Falta-nos, Senhor, olhar de volta às Escrituras. Nos apegamos, Deus, a coisas dessa terra. O nosso coração pecador, falho, muitas vezes tem se voltado para nós mesmos, para suprir as nossas necessidades, aquilo que nós julgamos ser importante, Senhor. Mas nessa noite nós rogamos pelo Teu perdão, Pai. Que o Senhor nos alcance corações maltrapilhos, sujos, fracos e falhos. Que eu e meus irmãos aqui sejamos alcançados pela Tua graça, Deus. Que possamos reconhecer que Tu és o dono de todas as coisas, Pai. Tu és o nosso sustento. Que mesmo que nos falte o pão em casa, Deus, o Senhor não nos faltará. O Senhor não nos faltará, Deus. Se temos a Cristo, temos tudo. Como povo do Senhor, nós não queremos deixar que nenhum dos nossos irmãos padeça necessidade. Queremos viver a Tua generosidade todos os dias. Nos ajude, Pai. Nos dê oportunidade, Senhor, de sermos generosos. Não só na contribuição aqui na Tua casa, Pai, mas no nosso dia a dia. Principalmente, Senhor, em dar de graça aquilo que de graça recebemos. Aquilo que pela graça nós recebemos, que é a salvação em Cristo Jesus. Partilhar das riquezas do Teu Evangelho. Que por onde passarmos sejamos embaixadores do Teu reino, Senhor. Nos dê, Pai, corações generosos para viver o melhor do Senhor nessa terra, Pai. É assim que nós choramos para a glória do Teu santo nome, o nome de Jesus. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo de Deus permaneçam conosco, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Então